Oi, pessoal, boa tarde. Muito prazer estar aqui junto com vocês. Para quem não me conhece, alguns talvez me conheçam. Meu nome é Mônica Neves, eu trabalhei durante 13 anos na citricultura, mudei recentemente de casa, há 3 semanas só. Eu sou engenheira agrônoma de formação, comecei aqui no Citrus trabalhando na área técnica da Cutrale, fiquei lá durante alguns anos, e trabalhei durante 10 anos na área de sustentabilidade na Louis Dreyfus, na plataforma de sucos. Então, tenho alguma experiência aí no nosso painel. Sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer as honras da casa hoje para vocês. Estou muito contente pelo convite, muito feliz e honrada. Então, a gente vai começar o painel de hoje, a sessão de hoje, que é Sustentabilidade e Inovação, nessa tarde, com uma palestra com a doutora Roberta Cornélio Ferreira Nocelli, da UFSCar. E o título da palestra dela é Influência das áreas de conservação na diversidade e abundância dos polinizadores e inimigos naturais em cultivos de citros. Por favor, doutora Roberta. Obrigada. Seja bem-vinda. Ainda por cima dele. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês, principalmente por um assunto que vem ganhando bastante destaque em todas as áreas, em todas as culturas, mas dentro da citricultura não é uma novidade. Há bastante tempo nós já sabemos da importância das abelhas como incremento na polinização e, portanto, incremento na produção. E hoje nós vamos falar um pouco do trabalho que nós estamos realizando, um trabalho que não é meu exclusivamente, tanto que eu trouxe parte da equipe aqui hoje, tanto para falar com vocês, quanto para poder contribuir depois com as discussões. Então, estamos aqui hoje a doutora Gleiciane, que também é da UFSCar, que depois vai falar um pouco com vocês, doutor Osmar Malaspina, e alunas dos nossos programas, dos nossos cursos de graduação e de mestrado, a Graziele, a Laís e a Marília. Tá? Eu agradeço imensamente o convite, porque é sempre um prazer trazer esse assunto para dentro da discussão da produção agrícola e de como nós podemos conciliar uma alta produtividade com a nossa biodiversidade, que são duas grandes riquezas no Brasil. O Brasil é o país mais biodiverso em espécies de abelhas. E como produtor rural, eu não preciso nem contar para vocês, que vocês sabem muito mais do que eu a respeito de produção. Então, é super importante que nós possamos conciliar essas duas riquezas aqui no Brasil. Todo mundo hoje já ouviu falar... Abre para mim, por favor, uma garrafinha de água. Todo mundo hoje já ouviu falar ou já está um pouco familiarizado... Obrigada, querido. Com a questão das abelhas. Há bastante tempo já nós estamos discutindo a questão. E aí vem com vários nomes, né? O desaparecimento das abelhas, a questão da mortalidade das abelhas e uma série de, eu vou chamar de acusações, tá? Porque a palavra correta que as pessoas têm utilizado, ao invés de tentar, como nós procuramos fazer, que é conciliar as duas coisas, a gente tem vivenciado uma questão entre agricultura e produção e criação de abelhas e das abelhas nativas, que tem sido um pouco ruim, porque está indo para o lado que não é o lado que nós queremos, que é esse lado de conciliar e de poder produzir com conservação biológica. Só que esse assunto, ele ganhou bastante destaque ultimamente, mas ele não é recente. Tá? Essa agenda mundial dos polinizadores, ela está em discussão desde a década de 80. Tá? Mais recentemente, por conta desses casos de mortalidade, é que o destaque ficou muito grande. Mas desde a década de 80, tanto pesquisadores quanto agricultores
que estão produzindo produtos, sejam frutas, legumes, que são dependentes das abelhas, estão prestando atenção que está ocorrendo um declínio das populações de abelhas, tanto no número de populações, quanto nas espécies de abelhas diferentes que nós encontramos ao longo do mundo de uma forma geral, e principalmente na área abaixo da linha do Equador, e no Brasil como o país mais biodiverso. Então, com essa discussão iniciada lá na década de 80, nós, pesquisadores de uma forma geral, e toda a população, na verdade, tem buscado trabalhar e entender o que estava acontecendo. Então, ao longo do mundo, nós tivemos várias iniciativas que surgiram em diferentes países para buscar compreender o que estava acontecendo e propor soluções que pudessem minimizar esse impacto na diversidade das abelhas. E como não podia deixar de... cadê o ponteirinho daqui? Como não podia deixar de ser... Deixa eu voltar. Nós, como país mais biodiverso, também tivemos a iniciativa brasileira dos polinizadores. Essa iniciativa, ela foi inicialmente capitaneada pela doutora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, e nós, eu falo que eu não gosto muito de dar datas, mas nós, eu e Malaspina, já estávamos lá no início dessa iniciativa brasileira dos polinizadores, que veio a partir da iniciativa internacional. Então, desde 98, nós estamos trabalhando com essa questão de conservação das abelhas, principalmente em áreas agrícolas. A ideia principal era monitorar esse declínio, porque a gente precisava responder. Uma coisa é eu ir para uma fazenda ou eu ir para uma área nativa e olhar e falar, olha, aqui as abelhas morreram. Mas isso se repete ao longo do território nacional. Então, a ideia, e isso foi realizado no território brasileiro como um todo, era dizer se isso estava acontecendo. E se isso impactava tanto na manutenção de áreas nativas, por conta da polinização, mas se isso também impactava na produção agrícola, uma vez que nós temos plantas altamente dependentes, que praticamente não produzem, sem a presença dos polinizadores, mas nós temos várias culturas agrícolas importantes também, que têm um certo grau de dependência, que é o caso de todos os citros, e que podem se beneficiar da presença dos polinizadores com aumento de produtividade. Então, existem várias culturas, inclusive, que a gente nem esperava e que hoje os estudos mostram um benefício muito grande da presença de polinizadores, como é o caso da soja, que ninguém acreditava que isso poderia acontecer. Dentro dessa proposta também, a gente tinha o objetivo de mitigar o impedimento taxonômico. Tá? O que quer dizer isso? Como o país mais biodiverso, na verdade em muitas coisas, mas hoje especificamente eu vou falar de abelhas, nós conhecemos muito pouco, a respeito das nossas espécies. Quem aqui conhece mais do que 10 espécies de abelhas? Olha, 3, 4. Nós temos, tá? Não vou falar o número exato, mas nós temos uma perspectiva. Hoje nós temos se não me engano, 1.528 espécies descritas, a grande maioria de abelhas solitárias, que pouquíssimas pessoas conhecem, tá? Das abelhas sociais, que são aquelas que têm rainha, formam colmeia e produzem mel, nós temos em torno de 400 descritas. É a maior biodiversidade da Terra. Então, a gente precisava conhecê-las, porque eu também não posso dizer, olha, você tem que ir lá conservar, fazer o quê? Para conservar essas abelhas, se eu não as conheço. Eu não sei quem são essas espécies, não sei onde elas vivem, não sei se elas visitam ou não visitam a minha cultura, se elas são importantes para a polinização. Então, a ideia era aumentar o conhecimento sobre as abelhas, avaliar e valorar. Hoje nós já temos
vários trabalhos valorando o quanto que elas aumentam de produtividade e o quanto isso significa economicamente, e promover conservação, restauração e o uso sustentável delas. Tá? Porque é possível fazer isso e a gente precisa trabalhar em como fazer isso. Tá? E essa questão relacionada às abelhas, ela está também muito casada com a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os famosos, a grande maioria das empresas usam SDGs, né? SDGs, que é Sustainable Development Goals, mas em português, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os objetivos propostos lá, junto com a ONU, que nós devemos alcançar para uma vida mais sustentável. E a questão de produzir de forma sustentável e utilizar as abelhas de forma sustentável e com conservação, se encaixa em vários desses objetivos, como fome zero, como consumo e produção responsável, vida sobre a terra e alguns outros. Tá? Com tudo isso em mente, a gente tem trabalhado há bastante tempo com vários projetos que buscam entender como que as abelhas, como elas estão inseridas no meio agrícola e a importância de que esse meio agrícola possa fornecer para essas abelhas locais em que elas possam, fora da produção, ter recursos alimentares, onde elas possam nidificar e onde nós tenhamos, então, o ganho de produtividade com elas. Tá? Porque a nossa pergunta era como continuar produzindo de forma sustentável, porque ninguém vai discordar de mim, isso eu tenho certeza, a gente precisa produzir, e a gente tem que produzir de forma sustentável e estamos sendo cobrados para produzir cada vez mais, tá? Mas conservar os serviços de polinização e, dentre esses serviços de polinização, aqueles realizados pelas abelhas. Porque nós sabemos que as abelhas são responsáveis por mais de 70% da polinização de áreas nativas e de culturas agrícolas. Ninguém dispensa um serviço de 70%. Elas são muito importantes para a questão da polinização, principalmente por conta da sua necessidade dos produtos vegetais, como o néctar para a produção de mel, pólen, resinas e folhas, e tem algumas coisas bem interessantes que nós poderíamos ficar falando aqui. Quantos dias tem o evento? Eu poderia ficar mostrando para vocês, porque tem muita coisa nova que nós sabemos a respeito do comportamento das abelhas. Tá? Para responder essa pergunta, então, dentre os projetos que nós desenvolvemos, nós temos, e é o motivo de eu estar aqui hoje, que foi um convite que nós aceitamos com muito prazer, um projeto com, não é o primeiro, mas nós temos um projeto com produção de citros. Tá? É um projeto que nós temos financiamento, depois a gente tem os logos deles, com a Innocent Drinks da Inglaterra e com a plataforma a plataforma de sucos sustentáveis da Europa, da União Europeia, para a gente entender um pouco. O principal objetivo seria olhar para o que nós temos hoje em dois tipos de bioma, Cerrado e Mata Atlântica, que são comuns, ou pelo menos o que restou deles, em áreas de produção de citros aqui no Brasil. Tá? Sendo os dois maiores biomas, mesmo com os resquícios existentes, os dois maiores biomas da nossa área, mas os dois têm estado de conservação preocupante. O Cerrado, ele contém as 3 maiores bacias hidrográficas do Brasil, e quem tem acompanhado recentemente, essas 3 bacias estão extremamente ameaçadas, porque a gente está num período de seca além do normal, mas é uma área extremamente biodiversa. Tá? E aí a gente buscou entender o que a gente tem ainda nesses biomas, onde eu tenho produção de citros e como eu posso usar esses biomas, entender isso, para que eu tenha uma produção de citros maior, com maior conservação.
E aí a gente foi também além disso, porque não foi só a questão dos polinizadores, a questão das abelhas. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar dos métodos, que a gente também está em busca de outros organismos ali, que são os inimigos naturais, uma vez que nós buscamos, principalmente atualmente com a questão do greening, a gente tem buscado soluções que possam nos ajudar a controlar, principalmente o ano que passou, que foi um ano que todo mundo vai concordar também, que foi um ano terrível, né, para a questão da infestação. Então, buscar que outros inimigos naturais eu tenho na área. Será que eu posso usar esses resquícios de mata, promover a conservação, porque isso vai me trazer benefícios, além da questão da polinização, mas vai contribuir também para que eu tenha um maior controle de pragas dentro da produção? E também levantamos, é lógico, que a gente tinha de praga por ali, porque para eu poder propor um organismo como controlador de praga, ele tem que estar junto com a praga, então eu tenho que buscar esses organismos na mesma área. Então, nós começamos fazendo a seleção dos biomas. Isso foi uma proposta da própria Innocent Drinks, que queria entender o papel desses biomas, porque eles têm uma proposta, como eu disse, da plataforma sustentável, de importar suco e que esse suco tenha o que a gente chama de pegada mais sustentável, tenha vou chamar uma missão de trazer suco de qualidade e mais trazer suco que também faça parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável e pense num futuro melhor. Tá? Para isso, então, nós delineamos esse projeto, que era identificar os polinizadores, principalmente os silvestres, porque a gente sabe que as pessoas colocam as caixas com apis mellifera nos pomares. Como eu disse no início, a gente já sabe da importância das abelhas para aumento de produtividade e também da qualidade e da preferência das pessoas por mel de laranjeira. Então, a gente já tem, com vários produtores, parcerias que envolvem a inserção de colônias de apis mellifera nos pomares. Porém, a apis ela foi introduzida no Brasil, não é uma abelha nativa do país. Então, a gente estava deixando um pouco de lado essa questão do conhecimento das áreas nativas. Porque, se a gente conseguir, por mais um ano, a nossa ideia também é tentar entender o quanto de mata ali, como que eu vou conseguir aumentar a disponibilidade de polinizadores com uma área sem inserção de caixas. Tá? Comparar a riqueza e a abundância de artrópodes, e aí, como eu disse, de uma forma geral, associados aos citros, então, além de polinizadores, inimigos naturais e pragas, e entender se Cerrado e Mata Atlântica, como que eles estão influenciando a presença desses artrópodes lá na área. Então, nós fizemos análise de distância da floresta, vocês vão entender melhor daqui a pouco, a área de cobertura vegetal nativa e os diferentes usos do solo, porque eu não tenho só citros, eu tenho cana, eu tenho pasto ao redor daquela área. Então, nós, em parceria com a Fundecitrus, que nós agradecemos bastante, nós fomos selecionar algumas áreas que necessariamente precisariam ter pelo menos um tamanho mínimo de área de cerrado ou de mata atlântica. Então, nós selecionamos inicialmente só no estado de São Paulo, por conta da distância para esse projeto inicial. E aí a gente tem, deixa eu tirar isso para o cantinho aqui, fazendas localizadas em Altinópolis, Cajobi, Taquaritinga, Santa Cruz do Rio Pardo, duas, e engraçado em Santa Cruz do Rio Pardo, porque uma cor é cerrado é vermelho e amarelo. Cerrado é amarelo, mas eu acho Santa Cruz do Rio Pardo muito expressivo, que é uma área de transição. Eu tenho Mata Atlântica e Cerrado na mesma cidade, e Estiva Gerbe. Então, Santa Cruz do Rio Pardo 2, Estiva e Altinópolis em área de Cerrado, e as outras em área de Mata Atlântica. E fomos lá para montar, então, com a ajuda da Fundecitrus, nessa seleção, nós selecionamos 12 áreas
aqui tem 13, calma. Solucionamos 12 áreas, porque cada área nós tínhamos 2 áreas amostrais. Em cada fazenda, desculpa, 2 áreas amostrais. Porém, como eu disse no começo, o ano passado não foi muito favorável para a citricultura nem para os nossos experimentos, né? Então, nós tivemos algumas situações em que nós não conseguimos fazer os testes de polinização e, portanto, de produtividade por conta de assincronia, eu vou chamar assim, eu acho que fica melhor, das florações. Então, o pomar não floresceu de forma homogênea e a gente não conseguiu um número amostral suficiente para fazer os testes de polinização. E lá em Preto, nós tivemos também, numa delas, uma perda do pomar que foi erradicado. Vocês sabem o motivo do que é necessário para a erradicação por conta do greening. E aí, essa que nós perdemos totalmente, que foi... Essa daqui foi substituída por uma outra. Então, nós não temos resultados para todas as 12 áreas amostradas. Mas isso é importante porque isso reforça a nossa necessidade de fazer a repetição. E lá nesses pomares, eu vou usar aqui agora porque o pointer é só aqui. Então, da área de mata, ou seja, do bioma, Mata Atlântica ou Cerrado, nós tínhamos uma linha para cá, ó, de 400 metros de distância, que é para ver até onde, como que essa mata influencia a disponibilidade e a distribuição desses artrópodos nesse sentido. E em cada fazenda, como eu disse, 2 áreas que estavam pelo menos 800 metros entre si, e aí eu não teria a influência de uma na outra. E nós pegávamos dentro de cada linha 50 metros, e nesses 50 metros, uma saltava 2, mais uma saltava 2 e mais uma em todas as distâncias, 0, 100, 200, 300 e 400 metros, para a gente fazer as amostragens nessas árvores, tá? Nessas plantas. Então, nós fazíamos isso e dentro dessas áreas nós tínhamos diferentes sistemas de avaliação. Então, ao longo do ano, nós fizemos levantamentos de pragas, inimigos naturais, ou seja, fora da florada, onde nós coletamos folhas sintomáticas para qualquer doença, tá bom? Então, em 3 alturas diferentes na árvore. E também nós tínhamos, dentre a equipe que eu falei para vocês, pessoas treinadas lá no Limão, lá no Fiscar, para observar e fazer coleta de todos os artrópodes que eles pudessem visualizar. Tá? Além disso, se fazia coleta ativa com o pulsar, a pointer aqui. Como que era essa coleta ativa? Então, a gente tinha as 3 árvores que eu mostrei para vocês lá na distância, né? Então, 2 dias de coleta. Um dia, uma pessoa começava nessa extremidade do 0, a outra começava nessa extremidade do 0, e iam em direção até se encontrar aqui no meio. E aqui no meio, eles faziam as árvores. No outro dia, para ter os horários diferentes, né? Porque aqui, se ele começava de manhã, ele ia chegar aqui na hora do almoço. Se começasse à tarde, ia chegar aqui no finalzinho da tarde. Então, para igualar isso, no outro dia começava daqui para a extremidade, porque aí a gente ia ter começo aqui de manhã. Então, a gente fazia isso 2 dias consecutivos, e a nossa proposta de renovação, a gente pretende aumentar esse número de dias amostral, para a gente poder garantir uma maior coleta e a gente ter mais dados para discussão. E aí, dentro dos resultados, eu vou convidar a doutora Gleiciane, que foi a coordenadora geral das equipes de campo, além de ser, ela é bióloga, com doutorado em zoologia, pós-doutorado em ecologia, e trabalha hoje comigo na UFSCar, e foi quem coordenou o projeto mais de perto, a parte de campo, e que vai apresentar os resultados para vocês. Eu tô aqui, Rô. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gente, eu já vou pedir desculpa se eu me atrapalhar com o pointer, porque eu sou canhota e eu tenho que mexer com a mão direita, mas vamos lá.
Então, vou apresentar para vocês os resultados que nós tivemos durante um ano de coleta. Então, como a Roberta falou, nós coletamos pragas e inimigos naturais em 2 períodos, fora da florada e durante a florada também. Fora da florada foram 4 campanhas e durante a florada uma campanha só por causa do tempo dela. Então, nós coletamos um total, em todas as 12 áreas amostrais, de 10.902 indivíduos de pragas, né, distribuídos em 14 famílias. Isso aqui, na verdade, são somente as pragas importantes para o cultivo de laranja. Por quê? Como ela comentou lá, nós coletávamos todos os artrópodes que nós encontrávamos durante os períodos de observação. Então, no total, a gente teve 16.140 indivíduos considerados, juntando praga, inimigo natural e outros estilos de vidas que não se enquadram nem em pragas nem em inimigos naturais, polinizadores e outros, e distribuídos num total de 128 táxons. Embora esse número pareça grande, nenhuma das pragas que a gente encontrou, sendo importante para citos, elas estavam afetando os pomares. Todos os pomares que a gente trabalhou, essas pragas, com exceção do greening, no final, elas estavam todas controladas. E o número de inimigos naturais, bem menor, mas do que é esperado, né, dentre a relação deles. Essas aqui, 1.627, distribuídos em 20 táxons, esses importantes para a laranja. Esses resultados que eu estou apresentando aqui, eles são os resultados brutos, tá? É o total. Aí, considerando, então, durante a florada, a gente teve uma proporção, né? Então, nós encontramos menos pragas importantes para a laranja, de número, uma riqueza menor, só reforçando aqui, enquanto nós fizemos 4 campanhas fora da florada, na florada foi uma só. E esse número está proporcional ao que era esperado. E depois, o que nos surpreendeu, na verdade, foi o levantamento dos polinizadores. Aqui, nós conseguimos amostrar 9 áreas de estudo. Tá? Uma fazenda nós não conseguimos pegar a florada, e uma outra a gente perdeu, né, por conta do greening, mesmo substituindo, a gente não conseguiu fazer o levantamento. Esse número, né, essa abundância total foi surpreendente, porque, por ser fazendas de cultivo convencional, a gente não esperava encontrar tanta coisa assim dentro do pomar. Lógico que a maior abundância foi de apis mellifera, né? Então, todos os resultados, na verdade, eles respondem praticamente à comunidade de apis. Ela é considerada polinizadora efetiva. E depois, atrás dela, né, no segundo maior abundante, a gente encontrou abelhas do gênero Trigona. Aqui nós tivemos 2 espécies, tanto Trigona spinips como Hyalinata, mas, ainda assim, comparado com o apis, foi um número muito pequeno, foi, acho que, 380. E o que nos surpreendeu foi a riqueza de espécies dentro do pomar. Então, considerando, a grande maioria foi de abelhas, então, a gente teve um total de 30 famílias, mas nós encontramos também Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera e uma Odonata, que é uma libélula. E a gente só coletava ou observava os indivíduos que pousavam nas flores. Bom, então, para explicar um pouquinho para vocês o que nós fizemos com esses dados. Nós pegamos tanto a abundância de pragas e inimigos naturais e polinizadores. Então, fora da florada, pragas e inimigos naturais. Durante a florada, incluímos os polinizadores. E nós fizemos as análises, tanto para o total de pragas, quanto somente para as pragas importantes para a laranja, pragas e inimigos naturais. E daí nós cruzamos os dados para tentar entender a influência da paisagem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Como a paisagem influencia na comunidade de pragas, inimigos naturais. Todos esses xizinhos aqui foram os testes que nós realizamos. Nós também fizemos testes para verificar se a distância exercia alguma influência e se havia alguma diferença entre os biomas. Com relação à paisagem, nós aplicamos testes com essas 4 coberturas de uso de solo. Por que somente essas 4? Porque
foram essas 4 que elas eram encontradas em todas as fazendas que a gente trabalhou. Estou me atrapalhando aqui, gente, com os negocinhos. Vamos lá. Então, nós verificamos a influência da vegetação nativa, da cana-de-açúcar, da cobertura de pasto e da cobertura de citros em si. Vamos para os resultados. Então, aqui, considerando as pragas, aqui a gente só vai apresentar para vocês os resultados que foram significativamente, estatisticamente significativos. Então, considerando o total de pragas durante a florada, a Mata Atlântica ela apresentou uma diversidade maior quando comparado com o Cerrado aqui. Isso para o total de pragas. Assim como, quando a gente observa somente as pragas importantes para os citros, a Mata Atlântica também apresentou uma riqueza maior do que o Cerrado. Aí, quando a gente foi analisar o efeito da paisagem em cima relacionado às pragas, o que a gente encontrou? Que, quando havia presença de pasto, maior porcentagem de cobertura de pasto nos arredores do cultivo, eu tinha um menor número de riqueza de espécies dentro do cultivo de laranja. Então, para tentar explicar melhor, se eu tinha mais pasto nos arredores, esse pasto ele atrai as pragas para si, de forma que eu tenho menos pragas dentro do cultivo. Isso é uma coisa legal, pensando em termos de prejuízo, né, para a produtividade. E esses estudos de paisagem, na verdade, eles precisam ser repetidos, porque a gente não tinha um número suficiente de áreas para poder afirmar com vocês de maneira mais assertiva. Mas, aplicando os testes prévios, a gente conseguiu aplicar essa estatística, então ela mostra para a gente essa tendência. Como a gente não avaliou a qualidade desses pastos, o que a gente imagina? Que essa pastagem ela deve ser aquela pastagem considerada suja, né, que ofereça maior recurso, né, alimentar, de flores, entre outras coisas, para atrair essas pragas fora da florada. Bom, e daí a gente passa para inimigos naturais, ele segue mais ou menos a mesma tendência dos resultados de pragas. Nós tivemos aí uma diferença significativa na composição de espécies, sendo que a Mata Atlântica ela é mais diversa do que o Cerrado. Nesse caso aqui, durante o período de não florada também. E quando a gente foi tentar analisar a questão da paisagem em cima dos inimigos naturais, o que foi mais importante foi a presença de cana-de-açúcar durante a florada. E também, se a gente for pensar nessa situação, a cana ela não oferece recurso alimentar, em termos de flores ou outras coisas, para as pragas e para os inimigos naturais que ficam na laranja. Então, quanto maior a porcentagem de cana-de-açúcar no entorno dos cultivos, durante a florada, é uma coisa importante, assim, se mostrou positivo, porque ela atraía uma maior uma riqueza de espécies de inimigos naturais, o que é bom porque ajuda a controlar as pragas dentro do cultivo. Ainda, um outro resultado significativamente que a gente teve com relação aos inimigos naturais é a questão da pastagem, que, como eu falei, ele acompanha os dados de pragas. Então, pensando dentro do cultivo de laranja, da mesma forma que a pastagem ela atrai as pragas para dentro de si, ela leva também os inimigos naturais. Então, se a gente for analisar esse resultado separadamente, não é tão interessante, porque a porcentagem de pasto em volta do cultivo ele vai tirar os inimigos naturais desse pomar. Por outro lado, ele tira as pragas também. Então, a gente tem que fazer essa análise em conjunto. Outra coisa, então, que a gente observou, e esse dado é super importante, porque ele corrobora o que já tem na literatura, ele mostra aqui para a gente a importância da mata próxima dos pomares. O que eu tenho aqui?
que a riqueza de espécies com relação... Aqui eu coloquei visitantes florais, porque a gente analisou todos os visitantes florais observados na laranja. Então, logo na primeira linha, né, que faz bordadura ali com a mata, eu tenho uma riqueza de espécies muito maior quando comparado lá com a linha de 400 metros. Então, aqui seria a parte mais distante da floresta, né, da área de vegetação. Então, e os dados que a gente tem aqui, embora sejam a partir de um número amostral pequeno, mas eles já corroboram com toda a literatura, mostrando a importância dessa mata. E por que aqui, só para título de curiosidade, quando a gente passava da linha dos 200 metros, aqui 300 e 400, a gente encontrava basicamente apis e trigona. Então, isso aqui é muito importante. Se a gente retoma um pouquinho de discussão, muitos trabalhos eles mostram que, apesar do cultivo ter um polinizador, uma espécie de polinizador efetivo, quando você tem uma riqueza, uma diversidade funcional desses polinizadores, a produtividade acaba sendo maior. Isso, para a laranja, eu não encontrei nada em literatura, e é uma das propostas que a gente tem, caso haja renovação do projeto, tentar avaliar a influência de outros polinizadores dentro do cultivo de laranja, se tem alguma diferença e se ele acaba aumentando a produtividade ou não. E, por fim, um outro dado que mostra ainda mais a importância dessa presença de vegetação é a questão da porcentagem de cobertura de mata. Então, quanto maior a área de mata ao redor do cultivo, maior é a abundância de polinizadores dentro do cultivo. E daí, consequentemente, maior é a polinização, maior é a produtividade. Só algumas considerações que nós tivemos, né, dentro desse projeto. No final do trabalho, nós tivemos, né, muitas propriedades preocupadas com o green, inclusive a gente perdeu uma área amostral por conta disso, que com certeza vai impactar a produção. E também a gente teve uma onda de calor muito forte por conta do El Niño. Eu não apresentei os dados aqui, mas nós chegamos a realizar testes de polinização, só que nós não tivemos um número suficiente de frutos formados para poder aplicar a estatística. Porque exatamente na semana que a gente pegou a florada, que montou os testes, a gente pegou assim, 2, 3 dias consecutivos de temperaturas a 42, 43 graus. Então, eu não conseguia afirmar se a queda dos frutos foi por falta de polinizadores ou por conta da temperatura, né? Provocar, por exemplo, o abortamento dos frutos. E, por conta disso, seria muito interessante que a gente repetisse os experimentos. Nós estamos em fase, né, de renovação, aguardando a posição dos financiadores do projeto. Aqui, só para mostrar, então, o que a gente enfrentou com relação às temperaturas, né, ao El Niño, durante o período de florada, e a gente está meio apreensivo também para saber quais serão os efeitos do Laninha esse ano. E, por fim, como eu já falei, é muito importante que a gente consiga repetir esses experimentos, esse projeto. Só assim a gente vai conseguir ter dados mais assertivos, né? Ou então que comprovem efetivamente o que a gente encontrou nesse primeiro ano de projeto. Se a gente conseguisse realizar os testes de polinização, a gente ia conseguir consolidar, né, algumas perguntas, né, algumas questões que ficaram, como, por exemplo, se essa riqueza de espécies, tipo, se outras espécies de polinizadores, além da apis, elas influenciam na produtividade ou não, assim como se a distância, né, da mata também teria alguma interferência. Vou voltar a palavra para a coordenadora geral do projeto, que é a Roberta. Essa é a nossa equipe. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Gleiciane. Só para finalizar, eu gostaria de agradecer todo o esforço da equipe. Tenho todo mundo aqui
sabe que trabalho em campo não é fácil, ainda mais nessas condições. Então, a gente teve a colaboração de muitas pessoas. E, por fim, aqui estão nossos e-mails, porque, como a Gleiciane disse, nós estamos em fase de renovação. E nós precisamos aumentar o número de áreas, de fazendas que tenham citros e que tenham áreas de reserva legal, áreas de conservação, de cerrado e de mata atlântica, porque nós vamos precisar aumentar o número de fazendas. Por favor, se alguém tiver interesse em participar, vocês viram, a gente não trata de quem é, que fazenda que foi, só das cidades, por conta do mapeamento da área, para que a gente possa continuar com esses experimentos, porque a ideia final é que nós tenhamos uma fotografia do que é melhor para aumentar a produtividade. A gente pretende, estudar esses inimigos naturais e contribuir também com o controle de algumas pragas. Pelo menos a gente entender um pouco melhor o que é possível fazer para uma produção mais sustentável. Eu agradeço imensamente o convite, imensamente, Mônica, a sua coordenação da mesa, e a gente está à disposição, tem, acho que não tem, 39 minutos aqui no nosso cronômetro, mas nós estamos à disposição para conversar e também para poder responder questões, às vezes mais complexas, por e-mail, marcar conversas online. Tá bom? Obrigada. Obrigada, doutora Roberta, doutora Gleiciane, pela fala, muito interessante. Eu pude participar de uma reunião com vocês, doutor Malaspina, no Fundecitros, acho que no início do projeto, bem como também da quantificação de carbono. Acho que, não sei se a gente tem perguntas na plateia, talvez estamos com o tempo meio apertado, mas talvez uma ou duas. Temos uma aqui. Primeiro, quero parabenizar o grupo pelo trabalho, tá? Importância das informações. E eu tenho uma pergunta. Você fez vários estudos, em situações de área de pasto, cana, próximo, e também avaliou artrópodes nos pomares. E em relação às plantas daninhas, o que vocês fizeram algum tipo de levantamento fitossociológico? O que você poderia me dizer até? Não. A gente só fez, na verdade, o levantamento nos pomares de laranja. Essa relação que a gente encontrou com a paisagem foi aplicando metodologia de estudos em ecologia de paisagem. Então, a partir daquele mapeamento que a gente tinha das áreas, a gente elabora modelos, e daí a gente corre os testes estatísticos para ver que modelo responde a que influência da paisagem. Com relação às plantas daninhas, tem um estudo na Europa, que é o parceiro nosso, que eles estão trabalhando com a presença de plantas daninhas entre as linhas dos pomares. Lá eles encontraram que algumas espécies elas são importantes no controle de pragas, no controle biológico, e eles gostariam que a gente desenvolvesse esse estudo aqui. Porém, nós trabalhamos com uma situação real de campo, em cultivos de manejo convencional. Isso tem que ser uma constante no nosso trabalho. E é muito difícil a gente tentar deixar crescer essas plantas daninhas, justamente pelo fato de elas poderem atrair pragas também para dentro do cultivo. O ideal seria que a gente tivesse uma área experimental em que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Então, aqui no Brasil, hoje, na realidade que a gente tem, eu acho muito difícil. Mas, na Espanha, onde eles desenvolveram esse estudo, eles os resultados se mostraram bastante promissor. Eu tenho uma pergunta. Fernando Azevedo, aqui do Centro de Citricultura. Qual que era o nível tecnológico dessas fazendas? Elas tinham algum tipo de certificação de sustentabilidade, tipo Rainforest, SAI, que isso talvez também impacte? Vocês conseguem levantar isso possa impactar o número de insetos capturados?
Nós não fizemos esse levantamento, Fernando, porque tem uma coisa... Se a gente for levar isso em consideração, eu só posso trabalhar com fazendas iguais. Tá? E já foi bastante difícil para a gente fazer a seleção das fazendas, porque, inclusive, eu esqueci de mencionar no começo, para poder comparar os dados com a Europa, a gente só podia trabalhar com laranja-pera. E aí isso dificultava muito para a gente, porque lá a principal produção deles é com pera, pelo menos na área que eles estão fazendo os estudos semelhantes aos nossos. E para a gente ter áreas que fossem parecidas, para a gente ter comparativo para os dados, ficou muito difícil. Então, a gente não fez esse levantamento. Mas todas elas, fazendas convencionais, isso tudo com a aplicação de defensivos os mais variados, que a gente também não levantou, é um acordo que a gente tinha, que é para trabalhar com a nossa realidade. Né? Trabalhar com o que é a produção hoje, usando os mesmos produtos que se usa normalmente. Então, nós não fizemos esse levantamento. Mas como a gente vai trabalhar, se tudo der certo no próximo, com o levantamento da paisagem em si, aí nós vamos avaliar o que a mata impacta lá, e eu acho que seria interessante a gente colocar. Legal. Aqui, eu tenho só uma última comentário aqui do Dr. Malaspina, acho que é muito importante. Os comentários de geral, eu já estive aqui 2 vezes antes da pandemia, falando de abelhas, agrotóxicos e citricultura, essa já é a 3ª vez, mas o comentário geral para os citricultores, para os agricultores. 45 anos trabalhando com abelha, a gente observou o seguinte, olha, por conta da mortalidade das abelhas, que é a questão dos agrotóxicos, no começo a gente pensou assim, o que deve ser feito para que haja uma coexistência entre os polinizadores e essa questão dos agrotóxicos. E a gente hoje verifica que uma coisa extremamente importante que aconteceu. As empresas produtoras e outras empresas startups começaram a investir muito em produtos biológicos por conta da mortalidade das abelhas. Elas foram as responsáveis por isso. Nós estamos mudando a sustentabilidade por conta dessa questão. Foi por uma questão ruim? Foi. Mas a gente está mudando esse conceito. Hoje, vocês veem um investimento nos produtos biológicos que tem. E a segunda coisa, que é extremamente importante, que a abelha hoje é considerada um bioinsumo, exatamente como os produtos biológicos. Quem tem, principalmente, melão, maçã, laranja, tem que usar a abelha para polinização, e ela hoje é um bioinsumo. É um novo conceito para a utilização dos polinizadores, e a abelha é a grande responsável por isso. Obrigado. Obrigada, doutor Malaspina. Obrigada. Uma salva de palmas para as doutoras.